Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Salmos 1, versos 1 a 3. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais um tempo de lições, um tempo de aprendizado no livro de Deus. A gente continua ainda aprendendo naquela diminuta carta que Jesus escreveu. Jesus mandou que João escrevesse. Aliás, Jesus foi o autor da carta e mandasse esta carta para a igreja em Esmirna. Então, para nós, deve ser motivo de grande satisfação estudar uma carta cujo autor, o próprio Senhor Jesus Cristo, cujo autor, o próprio Deus. A igreja em Esmirna, uma igreja que estava bem espiritualmente, embora para a cidade, para os habitantes da cidade, ela era uma igreja pobre, consequentemente cheia de tribulações. E como não chegasse só isso, ela tinha no seu interior alguns conspiradores, aqueles que nunca estavam contentes com a igreja. E eles tinham formado ali no interior da igreja uma verdadeira casta. E naquele tempo, o grande obstáculo, os opositores da igreja de Cristo eram os judeus. Incrível, né? O povo de Deus que teria de dar o maior apoio à igreja era justamente o povo que ali dentro da igreja eles criaram uma verdadeira celeuma. Eles se diziam judeus, isto é, eles se arrogavam o direito de dizer que eles eram os legítimos povos de Deus. Eles guardavam a lei de Moisés, eles davam o dízimo, eles eram fiéis em todos aqueles cerimoniais. E o restante da igreja prismava pela graça do Senhor Jesus Cristo, prismava pela nova aliança, sofriam do ufanismo dessa gente. Mas o Senhor Jesus disse: aqueles que se dizem judeus, eles não são os verdadeiros judeus. Aqueles que se dizem judeus, mas não são, senão sinagoga de Satanás. Jesus agiu, como sempre,
com força. Lembre aquela vez que ele viu o povo religioso numa confusão, uma confusão generalizada. E essa confusão fora criada juntamente pelos judeus. E Jesus, com aquela voz meiga, mas cheia de autoridade, disse para o povo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que Jesus estava dizendo assim? Pelo fato de que os chefes religiosos, sabe aquele tipo de religião que só ensina você, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, mas faça isso, isso, isso e aquilo. E Jesus olhou o povo carregando aquele fardo. Esse fardo que muitas igrejas carregam hoje. Você já conversou com aqueles falsos judeus de hoje que dizem para você: na minha igreja a doutrina é pesada. Quando eu ouço isso, eu já penso, eu já imagino. Então, a sua igreja não é a igreja de Cristo. Porque Jesus está dizendo, o meu jugo, veja, ele não estava pregando libertinagem. Ele não estava ensinando que seguir a ele poderia, como diz a gíria, poderia arrastar a corda, fazer o que quisesse. Ele disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim. Eu sou manso, que ousadia, né? Eu sou manso, humilde de coração. Sabe o que vocês vão encontrar em mim? Aquilo que vocês não têm encontrado nessas falsas religiões. Ah, quantos religiosos com essa falsa orientação faz penitência. Ah, nós temos que fazer penitência. Se nós queremos ir para o céu, nós queremos fazer penitência. Nós temos que fazer boas obras. Misericórdia. Nada de penitência. Sabe, a única penitência que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram, lembram daquela ocasião? Era uma ocasião festiva, muita gente, e Pedro pregando com toda a autoridade, cheio do Espírito Santo, isto é, cheio de Deus. E o povo sentiu seus corações tocados, compungidos pela presença de Deus no ambiente, no lugar que eles estavam.
o povo se dirigiu aos apóstolos. Irmãos, o que nós devemos fazer? Olha a penitência. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Olha só, a igreja começou falando dessa verdadeira penitência. Finalizando, nada de ficar se arrogando de doutrinas pesadas, que nem doutrinas não são, mas são contos, são heresias, são falsidades. A verdadeira doutrina de Cristo é esta: aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, tem misericórdia. Quantos religiosos carrancudos, quantos religiosos até corcundos, de carregar fardos pesados, fardos que os homens criaram e colocaram sobre eles, e eles não encontram paz, eles não encontram descanso. Mas só Jesus, em ti é diferente. O Senhor não põe fardo, o Senhor tira os fardos, e no lugar deles o Senhor nos dá descanso, e descanso verdadeiro. Amém e amém.